Vou falar para você de São Francisco, nessa primeira aula de 12 aulas da série Lendo e Conversando sobre a biografia de Francisco. Para começar, eu vou ler um trecho que São Francisco escreveu para o Frei Leão, um dos seus primeiros seguidores. De próprio punho, Francisco escreveu: Vós sois o Santo Senhor e Deus único que operais maravilhas. Vós sois o forte, vós sois o grande, vós sois o Altíssimo. Vós sois o Rei onipotente, Santo Pai, Rei do céu e da terra. Vós sois o Trino e Uno, Senhor e Deus bem universal. Vós sois o bem universal, o sumo bem, Senhor e Deus, vivo e verdadeiro. Vós sois a delícia do amor, vós sois a sabedoria, vós sois a humildade, vós sois a paciência, vós sois a segurança. Vós sois o descanso, a alegria e o júbilo. Vós sois a justiça e a temperança e a plenitude da riqueza. Vós sois a beleza, vós sois a mansidão, vós sois o protetor. Vós sois o guarda e o defensor, vós sois a fortaleza, vós sois o alívio, vós sois nossa esperança, vós sois nossa fé. Vós sois nossa inefável doçura, vós sois nossa eterna vida, ó grande e maravilhoso Deus, Senhor onipotente, misericordioso Redentor. Com esse bilhete para Frei Leão, a gente consegue já inicialmente conhecer a teologia de São Francisco, né? Como Francisco exalta o Senhor através de coisas que estão ao nosso alcance. Quando diz, por exemplo, vós sois a doçura, a gente já pode ter certeza que Francisco era um homem que gostava de doces, e tem uma história muito interessante da Frei Jacopa, que era uma mulher, mas Francisco a chamava de Frei. Ela fazia um doce muito gostoso que Francisco amava muito, e até hoje é vendido em Assis essa receita de doce que Francisco comia. Mas vamos lá, né? Antes de começar a falar da biografia em si de Francisco, eu me reapresento. Eu sou Maber, Elquimin Maber, e durante a minha trajetória eu estudei para ser padre, fazendo o curso de teologia, e lógico, nos estudos a gente tem santos de referência, e esses santos nos acompanham na caminhada. São Francisco foi um santo de referência para mim, graças à sua decisão, à sua compreensão do Evangelho e a sua vivência radical do Evangelho. Mas aí a vida passa, enfim, eu não sou padre, estudei para, mas não sou, e convivo com a lembrança de Francisco. É interessante porque eu não sou o cara que vive falando de Francisco, mas ao longo do tempo pessoas me presentearam com imagens de Francisco, pessoas sempre trouxeram aquele meu primeiro calor do franciscanismo, né, da vida de Francisco para minha vida de novo, através desses presentes. Mas também por muito tempo eu trabalhei num colégio franciscano, e nesse colégio franciscano eu era responsável por ser aquele que traz a presença de Francisco todos os dias para o dia a dia das crianças. Então, muitas histórias, muitas coisas foram feitas, muitas atividades, até a construção de uma mini porciúnculo, a gente vai falar sobre isso em breve, foram, como eu posso dizer, trazendo para minha vida sempre de novo Francisco de Assis. É por isso essa paixão por esse santo. Recentemente eu ouvi uma palestra sobre Francisco, e daí foi em seguida a minha decisão de fazer esses vídeos e oferecer para vocês. É um grupo pequeno de pessoas que faz esse acompanhamento. Esteve comigo nos Evangelhos de Lucas, esteve comigo nas jornadas, né, nas empreitadas aí de São Miguel Arcanjo, mas é sempre interessante saber que tem gente disposta, né? E eu falava no convite, o que interessa
ouvir a vida de um santo. Então, por exemplo, agora há pouco, eu estava ouvindo a vida de Mirko, um morador de rua de Roma, que foi dominado pelo câncer, e o câncer consumiu uma boa parte do seu rosto. Ele andava com um véu. E achado por um dos cardeais, um homem que tem uma presença muito forte desde o papado de João Paulo II, um polonês, ele o convidou para um dormitório para os pobres que o Papa fez num dos prédios ali ao lado do Vaticano, exatamente ao lado. E ele não queria, né? Ele falou, eu quero morrer aqui entre as moscas, entre a natureza. Mas daí o cardeal falou, mas escuta, é um convite do Papa Francisco. E de fato, esse homem já sem rosto, ele era tratado e era super doloroso retirar todas as escamas de pus, de sangue, uma vivência muito dolorida, tanto para quem fazia quanto para ele. Mas ainda assim o Papa Francisco quis vê-lo pessoalmente. Ele foi aos aposentos do Papa, fez refeições com o Papa e hoje faleceu. E teve uma missa digna de alguém importante para a igreja, porque é esse o tratado, né? As dores são reproduções das dores de Cristo no Calvário, e elas devem ser encaradas assim pelo bom cristão, assim como a dignidade, ela é direito de todos. Então, quando eu escuto histórias assim, eu percebo a santidade viva ainda em pessoas, tanto as que pensaram e convidaram e cuidaram, quanto na do próprio Mirko, que encarou aí o seu câncer, disse que ele nunca perdia um ângelus, que é aquela oração que o Papa faz da janela, ele sempre estava ali, né, acompanhando e oferecendo as suas dores na comunhão dos santos, que é aquilo que a gente fala na profissão de fé católica e a gente nem sabe direito o que é, mas é essa união, o que um padece, todos padecem. Então, quando eu vejo a vida santificada de alguém, eu acho interessante porque me traz aspectos de pensamento para mim mesmo e de possibilidades de vivência para mim mesmo, né? Um olhar novo, um olhar renovado, e é por isso que eu trouxe Francisco. E daí, assistindo aquela palestra, eu pensei, poxa, cada um faz com Francisco o que quer. Não é uma crítica, porque, enfim, a televisão faz com Francisco o que quer, né? Quando nós vemos filmes franciscanos, é tão poético, é tão bonito, e que continue. Tem todo um lado de poesia. Inclusive, quando eu sugeri a leitura oficial de uma biografia de Francisco, eu me deparei com muitas biografias que estão nesse livro chamado As Fontes Franciscanas. É um belo exemplar que tem textos da época de Francisco, dos primeiros seguidores. E mesmo nos primeiros seguidores, eu vi muita poesia, muita fantasia em torno de Francisco. Para dizer que alguém é santo, eu não preciso tornar a vida dela uma paisagem. Santo faz tudo como a gente faz cocô com cheiro, né? Não cheira rosas, não cheiram rosas as fezes de um santo. É uma pessoa como toda outra. Então, assim, já foi difícil, por isso eu levei uns dias na escolha de qual biografia de fato pegar de São Francisco. E daí eu escolhi uma, e nós vamos segui-la, mas é uma que afasta a poesia. A ideia desses encontros nossos é afastar um pouco a poesia e ver um Francisco bem real, bem aquilo que é. E depois, no último encontro, a gente faz fantasia. Eu tenho uma que eu vou revelar lá no final do encontro, que é uma cena de um filme que eu falo, São Francisco fez isso. Embora não tenha um relato, ele era capaz de fazer isso, assim como outras pessoas iluminadas fazem. Mas eu vou deixar para o último encontro. Vamos falar de São Francisco agora, a partir da biografia. Ela chama a Legenda dos Três Companheiros, então os três primeiros companheiros aí fizeram esta leitura, tá? E eu estou acompanhando capítulo por capítulo e trazendo aos poucos aqui para vocês. A nossa pretensão é de vídeos de
15 a 20 minutos. É o tempo que você semanalmente vai ter aí para ouvir um pouco de Francisco. Hoje teve essa introdução, mas agora nós já caímos no trabalho. Francisco de Assis nasce em 1181 ou 1182. Existe aí uma indecisão sobre essa data e morre em 1226 com 44, 45 anos, depende aí do ano de nascimento oficial. Filho da dona Pica de Bolermont e do senhor Pietro de Bernardone. A mãe de Francisco, ela tem uma origem francesa. O pai de Francisco, uma origem italiana. Se diz nessa legenda que Francisco é especial desde pequeno. Nasce no território de onde hoje é a Itália. Lembrem-se que naquela época Assis, assim como qualquer cidade ali dentro daquele território, não era uma nação italiana. Eram várias repúblicas, várias províncias, várias construções diferentes do que a gente tem hoje como realidade italiana, embora Francisco seja o padroeiro da Itália hoje em dia, tá? Assis é então um ducado de Spoleto que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico. Essas confusões históricas a gente deixa para outra hora, mas é importante ressaltar que não existe ainda uma nação italiana. Ele nasce e o seu pai não está na cidade, a mãe o batiza imediatamente, porque isso era feito, já naquele tempo, de um dia depois batizar o filho, ele é batizado como João. E quando chega esse nome João já tem aí uma certa profecia, porque a mãe quer um filho como João Batista, que prepara os caminhos do Senhor. Então a dona Pica de Bolermont, ela é de fato uma mulher de muita religiosidade. Isso é interessante porque em vida de vários grandes santos, a mãe sempre tem um papel fundamental aí de saber, de profetizar a santidade do seu filho. Vamos lá, ele é batizado como João, mas quando o pai chega, ele é rebatizado como Francisco. E esse nome Francisco, ele tem inspiração na França. É uma clara insinuação na época, é uma clara evidência na época do amor do pai dele pela França, porque o pai é comerciante e faz muitas viagens à França, e daí tem esse amor pelo povo francês. Já ultrapassando o tempo, Francisco falava francês. Ele é ensinado o francês para ter esse ar cavalheiresco. Outra coisa que é muito importante aí da biografia de Francisco. Ele é criado como jovem e é um adolescente muito cortês. A cidade o reconhece como uma pessoa de hábitos nobres, sem ser da nobreza. Quando a gente fala de hábitos nobres sem ser da nobreza, lembremos, o pai dele é comerciante, não é o povão. O comerciante, ele já está ali numa faixa do meio. E existe essa tentativa de que Francisco chegue à nobreza. Então, por isso, uma boa educação, inclusive falando francês, como eu disse agora há pouco. Uma boa educação e hábitos muito corteses. Então, pense em Francisco como alguém muito polido, muito educado com os adultos, com as pessoas nobres, e até porque o comércio do seu pai de tecidos recebe esses nobres diariamente. Quando adulto, ele assume a empresa do pai, mas de um modo um pouco diferente. E daí vem a parte boêmia de Francisco, tá? Não vamos esconder isso, não temos por que esconder isso. É a parte boêmia. De dia, um ótimo comerciante, e de noite, o boêmio, aquele que vai para as baladas, para as brigas, para as confusões, para tudo o que diz respeito a uma vida, de jovem da época, mas se desfaz da parte comercial, da parte nobre, da parte organizada da coisa.
Francisco, então, ele se põe como jovem normal, a curtir a vida em tudo aquilo que é incluso: boemia, vinho, prostituição, tudo que diz direito. Só que existe em Francisco algo diferente dos outros jovens. Ele nunca se desfaz das pessoas, ele nunca tem, por mais que tenha dinheiro para sustentar, ele que sustenta a noitada toda, tá? Existe aí nessa biografia esse relato do pai e da mãe que dizem: você gasta nosso dinheiro como um príncipe, mas é filho único. Então eles deixam que Francisco faça isso, e é bom trabalhador de dia. Então os pais o repreendiam, mas continuavam a dar uma vida principesca aí para Francisco. Mas se alguém ousasse falar mal de Francisco para Dona Pica de Bourlemont, ela dizia: meu filho ainda vai ser santo. Cuidado com o que você fala, meu filho ainda vai ser santo. E Francisco, repito, nunca era indelicado com ninguém, sendo chamado na cidade de homem de grande valor, que sabia curtir a vida, mas de grande valor. O amor incondicional era já uma determinação de Francisco. Aqui vem uma coisa para nós pensarmos: por que isso está na biografia, né? O amor incondicional, ele pode te fazer frequentar o que você quiser, mas ele não retira o bem de você. A pessoa que já tem o amor incondicional ali no seu hábito, na sua rotina, na sua decisão de vida, faz o que quiser, mas não destrói esse aspecto em si. Então, para pensar, né, quais são as coisas que eu tenho formadas já dentro de mim e que me permitem ser quem eu quiser sem prejudicar nada, o que já está na minha constituição. Francisco vai para a prisão por 1 ano, mas na prisão ele é cortês e alegre. Por que ele vai à prisão? Nós temos que entender que existem pequenas guerras, né? Hoje a gente não usaria esse termo, mas batalhas entre as cidades para ver qual é a maior. E numa delas ele é capturado e preso, tá? A parte romântica diz: e os pais não sabiam que ele estava vivo. Não, ele é preso, tá? Na biografia não diz Francisco é dado como morto, nenhuma delas. Mas Francisco é preso, e na prisão ele vive como uma pessoa feliz e cortês com todo mundo. E quando sai da prisão, começa aí o sonho de Francisco de partir nem sei como falar, de uma forma militar, né? De uma forma militar para ser o cavalheiro, e assim ele poderia ser chamado de nobre. Então existe essa possibilidade de ascender na vida da sociedade se você se torna um cavaleiro. E a caminho dessa batalha nova para as Púlias, Francisco se sente muito mal, e aqui já começa a biografia a dizer de Francisco ouvindo coisas. Ele começa a escutar vozes que dizem: volta para tua casa. Isso fica entre o chamado e o delírio. Né? Então, pensando num delírio ou num chamado, Francisco escuta muito claramente a frase: quem pode te fazer ser melhor, o Senhor ou o servo? E Francisco responde no seu delírio: o Senhor. Então a voz diz: então volta lá para tua casa, porque você disse que é o Senhor. E escuta de novo: quem te pode fazer, né, mais importante, o servo ou o príncipe? O príncipe. Então volta lá para tua casa. E daí Francisco solta a famosa frase: Senhor, que queres que eu faça? E daí escuta novamente a voz dizendo: volta para tua casa
e lá tu saberás. E Francisco não tem nenhum pudor, volta alegre para Assis, e faz um banquete para os amigos, todos, né? Como esse banquete era afastado, eles estão caminhando e de repente Francisco se paralisa e todo mundo vai à frente e quando vem Francisco está lá atrás e um volta e diz: ô Francisco, o que foi? Tá aí parado porque se apaixonou, vai casar, não quer mais ir ao banquete? Porque lógico, esse banquete era para festejar, para farrear. E daí Francisco diz: sim, eu me apaixonei pela esposa mais bela e mais nobre e mais rica que vocês jamais viram. E essa resposta enigmática fica na cabeça dos amigos dele, que não entendem muito bem o que acontece. É como se, diz a biografia, tudo ficasse pequeno. Tudo ficasse relativo. Francisco pega um desses seus amigos e fala de um tesouro numa caverna. E consegue levar esse amigo para perto de Assis, para a caverna, e falar: fica aqui na porta. E ali, todos os dias, Francisco começa as suas orações secretas. Ele nem sabe direito o que está fazendo pela biografia, mas ele está seguindo o seu interior e ali fazendo suas orações. Quando Francisco decide peregrinar para Roma, essa é a parte final, e depois nós vamos continuar. Quando ele decide peregrinar para Roma, no caminho ele encontra um mendigo. E esse mendigo é de certa forma desprezado por Francisco. E daí ele sonha. Ele sonha com esse desprezo. Chega na Basílica de São Pedro, essa que nós frequentamos hoje. Chega na Basílica de São Pedro e vem os ricos dando ofertas, e são poucas, e ele distribui, joga para a Basílica, não para as pessoas, ofertas muito grandes, a ponto de deixar todo mundo de boca aberta, provavelmente moedas na época. Depois ele consegue se fantasiar, vou usar a palavra, de mendigo e ficar na porta da Basílica de São Pedro. E assim ele tem a primeira vivência de pedinte da história da vida dele. E ele fica por ali por um tempo, ninguém o reconhece, ele está longe de casa e ele faz essa experiência de mendigo. Volta para casa. No caminho da volta para casa, perto de Assis, ele vê um leproso. Desce do cavalo. A lepra tem um peso absurdo nessa época. As pessoas tocavam sinos, jogavam pedras, mas que um leproso não se aproximasse de uma pessoa sã. Francisco desce, dá muitas moedas a esse leproso e lhe dá um beijo. Um beijo. Vocês se lembram que agora há pouco eu disse tudo ficou menor? É isso que a biografia ressalta. Esse beijo tem o sentido de tudo isso é menor. Existe algo maior ao redor disso. Vai ao leprosário, Francisco, depois disso, vira uma prática sua e repete esse ato, não só da moeda, mas do contato físico também. Ele começa a ser um homem muito, muito melhor. Mas, nessa caverna, Francisco não ora só com o que é bom. Ele também é tentado pelo demônio. Mas isso nós continuamos no próximo vídeo. Gente, é uma chatice isso, mas esse vídeo tá no YouTube. Tá para um grupo fechado, mas coloquem like. É sinal de que vocês assistiram. Ah, mas quando eu vou colocar like, preciso ter uma conta no YouTube. Faça uma conta no YouTube. São 2 segundos. Ninguém vai te prejudicar porque fez uma conta no YouTube. Poxa, eu ouvi isso aqui e acho que vai ser legal para um amigo. Indique. Essa primeira semana ainda está aberta para todo o grupo, porque do nosso grupo 4 pessoas fizeram a opção de assistir Francisco e é lógico que eu gostaria que isso chegasse a mais pessoas.
Existe a questão financeira? Existe. Eu vou levar um tempo para isso, mas também não achei nada absurdo financeiramente falando. Mas o fato de saber que tem gente me ouvindo, né, seria muito legal também ter a resposta de foi muito legal, que interessante ou não, faz assim, faz assado, um feedback seria muito legal. Mas o fato de saber que tem gente interessada nos meus temas é muito mais recompensador do que a questão financeira. Esse like ajuda as plataformas todas a entenderem que o conteúdo é relevante, é só isso, né? Não está aí a pretensão de mais de 100 mil seguidores e receber dinheiro, se bem que também não seria mal saber que mais de 100 mil pessoas me seguem e escutam as coisas que eu falo. Mas, repito, tudo que nós falamos é passível de erros, de confusões, de vocês gostarem ou não gostarem. Então, a crítica é sempre bem-vinda, embora eu seja leonino. Leonino não gosta muito. Não, pode mandar as críticas que vocês quiserem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.